Ó Deus eterno e onipotente, Criador do céu e da terra, fonte de todo amor e de toda vida, humildemente vos adoro neste momento santo, reconhecendo-vos como o princípio e o fim de todas as coisas, Senhor absoluto da existência, Pai do ternura, e de joelhos, com a alma em reverência, prostro-me diante de vós, ó Altíssimo, para vos render glória e para clamar com fervor em favor da minha família e de todas as famílias da terra. Bendito sejais, ó Pai das luzes, por terdes instituído o dom sagrado da família, reflexo da vossa própria comunhão trinitária. Vós criastes o homem e a mulher, os unistes no santo matrimônio, abençoastes a união fecunda e tornastes o lar um santuário do vosso amor. Hoje, Senhor, ao contemplar a fragilidade das famílias, as dores que as assolam, as divises que as desfiguram e os ataques que as ameaçam, elevo a voz e o coração a vós, pedindo o socorro do alto, Senhor Jesus Cristo, Verbo eterno do Pai, Filho bem-amado, Salvador e Redentor da humanidade. Vós que nascestes no seio de uma família, que santificastes a casa de Nazaré com a vossa presença divina, olhai agora com misericórdia para as famílias que peregrinam neste vale de lágrimas. Vinde, Senhor, visitar os nossos lares, assim como visitastes a casa de Marta, Maria e Lázaro. Permanecei conosco, pois anoitece, e as trevas tentam invadir nossos lares com o desespero, a violência e o abandono. Derramai, ó Cristo, vosso preciosíssimo sangue sobre cada casa, cada cômodo, cada pessoa. Que vosso olhar puríssimo repouse sobre cada esposo, cada esposa, cada filho, cada ancião. Tocai os corações endurecidos, curai as feridas profundas que os anos, os pecados e as mágoas deixaram. Levantai os caídos, fortalecei os vacilantes, reconduzi os desviados, confortai os desanimados. Ó Espírito Santo, amor substancial do Pai e do Filho, luz divina que ilumina as consciências, sopro de vida que renova o mundo, descei sobre todos os lares com vossa unção santificadora. Sede o vínculo invisível da unidade entre os esposos, sede a sabedoria dos pais, a força dos filhos, a paz dos corações, o silêncio da escuta, a ternura do perdão. Ensinai-nos a viver com paciência, a dialogar com mansidão, a corrigir com caridade, a educar com firmeza e amor. Virgem Santíssima, Mãe Imaculada, Rainha da Paz, Senhora das famílias, a vós consagramos com amor filial cada lar, cada coração, cada história. Vós que guardáveis tudo em vosso coração, intercedei por nós, diante do trono de vosso Filho. Cobri cada casa com vosso manto de pureza. Alcançai para os esposos a fidelidade e a fortaleza. Para os filhos, a obediência e a docilidade. Para os idosos, o respeito e a dignidade. Para os doentes, o alívio e a esperança. São José, justo e silencioso, patrono da Igreja e modelo de pai, guardião fiel da Sagrada Família, lançai vosso olhar protetor sobre os nossos lares. Livrai-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Ensinai-nos a trabalhar com dignidade, a prover com zelo, a proteger com coragem. Que o nosso lar, à semelhança de vossa casa em Nazaré, seja um refúgio de oração, de silêncio fecundo, de amor sacrificado. Ó Senhor, quantas famílias sofrem, famílias feridas pelo abandono, desfiguradas pela infidelidade, esmagadas pela pobreza, destruídas pelo vício, desfeitas pela violência, silenciadas pela vergonha. Vinde em socorro, ó Deus de compaixão, tocai os corações endurecidos, fazei chover lágrimas de arrependimento onde há orgulho, fazei florescer esperança onde há desespero, fazei brilhar luz onde reina a escuridão.
Ó Deus de infinita misericórdia, olhai benignamente para os lares onde já não se reza, onde o altar doméstico foi abandonado, onde o Santo Rosário já não ressoa nas manhãs e nas noites. Despertai nos corações dos pais o desejo ardente de ensinar os filhos a rezar, a amar a vossa palavra, a frequentar os sacramentos, a viver os mandamentos com alegria e convicção. Que as crianças cresçam como lírios no jardim da vossa graça, e que os jovens se fortaleçam contra as tentações do mundo. Dai, Senhor, às famílias o gosto pela oração em comum, pela leitura da Sagrada Escritura à luz da tradição, pelo silêncio sagrado onde fala o vosso Espírito. Que as casas se tornem escolas de virtude, fortalezas de caridade, viveiros de vocações santas. Não permitais que a tecnologia desordenada, o mundanismo e a pressa roubem o espaço do convívio, do perdão mútuo, da escuta verdadeira. Senhor Jesus, coração ardente de amor, ensinai os esposos a se doarem mutuamente com generosidade, com respeito, com pureza e paciência. Que cada gesto de amor entre eles seja reflexo da vossa entrega na cruz. Dê-lhes a graça de se sustentarem nos momentos de prova, de permanecerem unidos nos dias de tribulação, de se perdoarem após cada queda e de se renovarem no vínculo do vosso amor redentor. E quando vierem as cruzes inevitáveis no caminho de toda a família, que não murmurando, mas confiando, possamos todos carregar com alegria o lenho da salvação. Que cada lágrima derramada em segredo seja recolhida por vossas mãos divinas e transformada em pérola de eternidade. Que cada silêncio sofrido por amor seja recompensado com paz interior. Que cada sacrifício oferecido em união convosco frutifique em salvação para os nossos. Ó Espírito Santo, sede o defensor das famílias perseguidas, o consolador das famílias enlutadas, o guardião das famílias ameaçadas. Quando houver divisão, trazei reconciliação. Quando houver frieza, inflamai com o amor de Deus. Quando houver desesperança, inundai com a esperança do céu. Que nenhuma casa se perca, que nenhuma família se afaste da luz da verdade. Vinde com poder, Espírito da vida, e fazei novas todas as coisas. Maria Santíssima, refúgio dos pecadores e auxílio dos cristãos, visitai nossas famílias como visitastes Isabel, levando em vosso ventre o Salvador do mundo. Levai a paz onde há conflito, levai a luz onde há confusão, levai a ternura onde há ferida. Ensinai-nos a viver o silêncio fecundo da obediência, o abandono total à vontade do Pai, e a esperança firme que não se abala com os ventos das provações. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, combatei em defesa das famílias contra os ataques do maligno. Quebrai os grilhões do ódio, dissipai as trevas do desespero, expulsai todo espírito de divisão e opressão que queira habitar nos lares. Defendei os filhos da corrupção, os pais do desânimo, os jovens do erro, os casais da infidelidade. Que todo lar seja território consagrado a Cristo, sob a luz da vossa espada flamejante. E vós, santos e santas de Deus, que amastes a vida familiar, intercedei por nós. Ó Santa Ana e São Joaquim, avós do Salvador, fortalecei os laços entre as de... Ó Santa Rita de Cássia, mulher paciente e mãe sofredora, alcançai das mãos de Deus a restauração dos lares em crise. Ó Santo Afonso, mestre da oração, ensinai-nos a levar as famílias aos pés do Santíssimo. Ó São João Paulo II, defensor da família, intercedei para que se mantenha firme no plano divino. Dai-nos, Senhor, famílias fortes na fé, fiéis na oração, perseverantes na provação, humildes na prosperidade, unidas na caridade. Que cada pai seja como o São José,
justo, prudente, casto e forte. Que cada mãe seja como Maria, cheia de graça, mansa e forme, repleta de fé e esperança. Que cada filho cresça em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Que os idosos sejam honrados e os pequenos sejam amados. Ó Senhor, Deus das promessas eternas, que jamais abandonais os vossos filhos, nós vos pedimos, não permitais que nenhuma família se afaste do caminho da salvação. Guardai-nos, Senhor, na fidelidade aos vossos mandamentos. Que cada casa se torne um lar, onde o nome de Deus seja invocado, onde a cruz de Cristo esteja exaltada, onde o perdão seja vivido e onde o pão seja repartido com gratidão. Quantas famílias, Senhor, sofrem na solidão? Quantas mães choram pelos filhos distantes? Quantos esposos e esposas vivem no mesmo teto, mas separados pelos muros invisíveis da indiferença e da dor? Quantos filhos crescem sem direção, feridos por palavras não ditas, por ausências não explicadas, por afeto? Vinde, ó médico das almas, curar nossas feridas com vosso bálsamo divino. Tocai o íntimo de nossas almas e facei-nos novos em vós. Ensinai-nos, ó Senhor, que o amor familiar não é mero sentimento passageiro, mas decisão firme de buscar o bem do outro, mesmo nas adversidades. Dai-nos olhos para enxergar além das aparências, ouvidos atentos às dores não ditas, braços dispostos a acolher, corações decididos a perdoar. Dai-nos, Senhor, a graça de recomeçar quantas vezes forem necessárias, sustentados pela força da vossa misericórdia, que os esposo renovem a cada dia as suas promessas diante de vós, que não se deixem levar pelo comodismo, pela rotina, pelas tentações que rondam como lobos, que se amem com um amor que não exige massa e entrega, que não domina, mas serve, que não se cansa, mas percebe, que a cruz seja partilhada, a alegria seja multiplicada, que o diálogo seja constante e que vós sejais sempre o centro. Abençoai, ó Deus, os filhos que destes, as famílias, que cresçam em santidade, mesmo num mundo que zomba da pureza e da fé. Livrai-os das más companhias, das ideologias enganosas, das paixões desordenadas, dos caminhos de perdição. Que encontrem nos pais espelhos de vossa bondade e firmeza, e que neles reconheçam a beleza da vossa verdade. Guardai, Senhor, os jovens em suas inquietações, nas escolhas que moldarão suas vidas. Sede o farol em suas indecisões, o rochedo nas suas tempestades, a bússola em seus desvios. Que jamais deixem a oração, que jamais se afastem da Eucaristia, que tenham coragem de viver na contramão do mundo, se preciso for, para permanecer no caminho da vossa vontade. E quando a morte visitar nossas casas, Senhor, não como inimiga, mas como serva da vossa providência, que nos encontre preparados, reconciliados, pacificados, que as famílias saibam viver o luto na esperança da ressurreição, que saibam oferecer cada lágrima como semente de eternidade, que ninguém morra sem os sacramentos, sem o consolo da fé, sem o abraço dos que amam. Ó Deus de ternura, como é belo o plano da família quando vivido à luz do Evangelho, mas quão frágil ele se torna quando nos afastamos de vós. Por isso vos pedimos, com coração compungido, não nos deixeis cair na indiferença espiritual. Dai-nos sede de oração, fome da vossa palavra, desejo ardente de servir, ânimo para recomeçar e coragem para amar até o fim. Virgem Maria, Mãe da Igreja e Mãe da Humanidade, ensinai-nos a contemplar com humildade o mistério de cada familiar, que não julguemos segundo a carne, mas vejamos com os olhos de Deus, que não condenemos os que erram, mas ofereçamos caminhos de volta.
Que sejamos instrumentos da vossa presença materna, nas palavras que dizemos, nos gestos que praticamos, nos silêncios que respeitamos. São José, mestre do silêncio fecundo, ensinai os pais a educar com firmeza e ternura, que não sejam omissos nem tiranos, mas servidores do bem de seus filhos, que não se omitam nas correções, mas o façam com amor, que protejam, mas não dominem, que inspirem, mas não imponham, que conduzam, mas sempre com o coração unido a Deus. Ó Jesus, Divino Mestre, que fizestes da casa de Nazaré um modelo de santidade, ensinai-nos a cultivar o espírito de sacrifício dentro do lar, que o amor mútuo entre os esposos seja firme e paciente, que os filhos reconheçam a autoridade com reverência, que os pais corrijam com sabedoria, que todos estejam unidos sob o mesmo ideal de santificação. Livrai-nos, Senhor, da tentação de buscar apenas o conforto terreno, a harmonia aparente ou os bens perecíveis. Dai-nos o desejo ardente de buscar, antes de tudo, o vosso reino. Fazei, Senhor, que nossas refeições sejam partilhadas com gratidão, que o trabalho diário seja santificado pela vossa presença, que o descanso seja vivido em paz, que as palavras ditas entre nós edifiquem e não destruam, consolem e não firam, que o perdão seja sempre mais forte do que o ressentimento, e que o diálogo sempre preceda o silêncio da separação. Que sejamos prontos a ouvir e lentos para julgar, prontos a servir e lentos para exigir. Vinde, Espírito de Deus, transformar nossas casas em verdadeiras igrejas domésticas. Fazei com que cada parede seja consagrada à vossa presença, cada cômodo abençoado por vossa luz. Que as televisões se desliguem, para que as orações se acendam. Que os celulares se calem, para que o silêncio fale. Que os corações se aproximem, para que a graça circule livremente. Que os olhos se voltem para o céu, e que cada membro da família se recorde de que somos apenas peregrinos neste mundo. Ó Senhor, fazei que a nossa casa seja a escola de virtudes, que aprendamos juntos a humildade, a obediência, a paciência, a fortaleza. Que o testemunho de um fortaleça o outro, que quando um cair, o outro estenda a mão, que o mais forte ampare o mais fraco, que o mais sábio conduza o mais inexperiente, que o mais velho inspire o mais novo, que o amor de vós, ó Deus, seja a medida e o critério de cada decisão tomada em família. Não permitais que o espírito do mundo corrompa os nossos lares. Livrai-nos da avareza, da sensualidade, da superficialidade, do egoísmo, que nossos olhos não se ofusquem com as luzes falsas que brilham nas vitrines e nos vícios. Que nossos ouvidos não se encantem com as vozes que afastam do Evangelho. Que nossos passos não sigam os caminhos largos da perdição. Guardai-nos na verdade, firmes na rocha da fé, protegidos sob vossa mão. E quando vier o dia mau, quando soprar o vento da dor, quando as provações baterem à nossa porta, dai-nos, Senhor, a firmeza dos mártires, a serenidade dos santos, a coragem dos que esperam em vós. Que a enfermidade nos una e não nos divida. Que o desemprego nos torne mais solidários e não mais desesperados. Que as dificuldades nos façam ajoelhar e nunca blasfemar. Que toda perda seja vista à luz da eternidade, e toda lágrima seja recolhida por vossas mãos. Ó coração eucarístico de Jesus, sede o centro invisível de cada lar. Que os pais ensinem os filhos a amar o Santíssimo Sacramento. Que as famílias se aproximem do altar, comungando com fé, adorando com reverência, oferecendo com gratidão. Que nunca falte entre nós a missa dominical, a confissão frequente, o jejum generoso e a oração perseverante. Que o lar e o altar estejam unidos pelo mesmo Espírito,
Maria, Mãe da Esperança, ensinai-nos a esperar mesmo quando tudo parece perdido. Que nunca percamos a fé no poder da oração. Que nunca deixemos de confiar, mesmo quando os sinais humanos nos abandonam. Que nossas famílias se tornem fortalezas inexpugnáveis da esperança cristã, sustentadas pela certeza de que vós estais conosco mesmo nas noites mais escuras. Ó Deus de infinita bondade, que constituístes a família como célula primeira da sociedade e como pequeno reflexo do vosso amor eterno, vinde em auxílio das famílias que se sentem fracas, perseguidas, desanimadas ou esquecidas. Concedei-lhes, Senhor, uma renovação da fé, um reavivamento da caridade, uma fortaleza nova nas provações. Não permitais que o desânimo se torne morada habitual em nossos lares, mas que a alegria do Evangelho habite entre nós, como perfume santo que tudo inunda. Fazei, Senhor, que cada nascimento em nossas casas seja acolhido com gratidão, cada infância seja protegida com ternura, cada juventude seja guiada com firmeza, cada velhice seja honrada com respeito. Que o tempo de cada um dentro da família seja vivido como dom precioso, não como fardo. Que todos se sintam amados e necessários, mesmo em suas limitações, mesmo em suas imperfeições. Que a inclusão, o amor incondicional e a compaixão sejam as bases de nossos relacionamentos. Ensinai-nos, ó Senhor, a valorizar a presença do outro como presente de vós. Que não nos acostumemos à ausência, nem à negligência, nem à frieza. Que não ignoremos os silêncios carregados de dor, os gestos pequenos de afeto, os sinais escondidos de quem pede socorro. Dai-nos um olhar atento, um coração vigilante, uma escuta paciente. Que sejamos presença viva de vossa ternura em nossos lares. Livrai, Senhor, nossas famílias da violência doméstica, do alcoolismo, das drogas, da infidelidade, das palavras ferinas, da omissão e da negligência. Curai os lares onde há feridas abertas, mágoas acumuladas, pecados não confessados, pecados escondidos. Dai-nos a graça de purificar nossas casas com o sacramento da reconciliação, de recomeçar com o Espírito Santo, de reconstruir com paciência o que foi destruído pelo pecado. Queremos vos consagrar tudo o que temos e somos, nossa história familiar, nossos nomes, nossa linhagem, nossas memórias, nossas falhas e virtudes. Colocamos sob vossos pés todo o ressentimento herdado, toda a maldição geracional, toda a divisão passada. Declaramos que só vós sois Senhor sobre a nossa família, e que nenhum outro poder terá autoridade sobre nós, senão o vosso amor redentor. Selai nossas portas com vosso sangue, santificai nossas paredes com vossa presença. Fazei que o pai seja sacerdote dentro de casa, que a mãe seja o coração orante, que os filhos sejam herança viva da vossa graça, que cada oração feita em família seja como incenso que sobe ao céu, que a bênção matinal, a oração noturna, o terço rezado em conjunto, sejam alicerces de santidade, que a casa se encha de vossa palavra, do ícones sagrados, do música piedosa, de conversas que elevam a alma. Ó Mãe da Divina Providência, providenciai para que em cada lar não falte o necessário para viver com dignidade. Adil que passam por dificuldades financeiras, os que perderam o emprego, os endividados, os angustiados. Ensinai-nos também a partilhar, a não acumular com egoísmo, a doar com generosidade. Que aprendamos o desapego, a simplicidade e o contentamento no pouco, certos de que a maior riqueza é estar em comunhão convosco e entre nós. São José, guardião do Redentor, protegei com vossa força silenciosa as famílias que vivem em perigo, perigo de separação, perigo espiritual, perigo moral,
Sede escudo contra os ataques do inimigo. Sede muro invisível contra as ciladas do mal. Sede presença constante nos momentos difíceis. Que o vosso exemplo de obediência e confiança inspire todos os chefes de família a serem homens de fé inabalável. E quando nossas famílias forem visitadas por milagres, quando vossas bênçãos forem derramadas, que não nos esqueçamos de vos louvar. Que sejamos gratos por cada gesto de amor, por cada providência atendida, por cada cura recebida, por cada reconciliação realizada. Que nossas casas se tornem casas de louvor, onde o vosso nome seja bendito de geração em geração, ó Deus, de eterna aliança, que prometestes estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Estendei vossa mão poderosa sobre as famílias que estão em perigo de separação, aquelas que já não se olham com ternura, que já não dialogam com serenidade, que já não partilham a vida com alegria. Que vossa graça as visite como luz suave que penetra pelas frestas mais escondidas. Que a dureza dos corações se derreta diante do vosso amor. Que os vínculos sejam restaurados. Que os pactos sejam renovados diante do vosso altar. Não permitais, Senhor, que o divórcio se torne uma saída fácil. Que a ruptura seja vista como libertação. Que a indiferença vença o amor, que o casal recorde o momento em que, diante do vós, prometeram fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de suas vidas. Dai-lhes coragem para lutar, humildade para reconhecer seus erros, generosidade para recomeçar. E se houver, Senhor, situações de ruptura definitiva, que não haja amargura nem vingança, que vossa misericórdia seja mais forte que a dor, que os filhos não sejam usados como escudo nem moeda de troca, que a caridade reine mesmo onde já não há convivência, que o respeito mútuo se mantenha, que o perdão continue sendo buscado, ainda que a união não possa mais existir. Abençoai, Senhor, as famílias reconstruídas, os lares onde se vive a busca sincera pela fidelidade a vós, mesmo em contextos complexos. Iluminai com vossa luz os que vivem uniões irregulares e desejam se aproximar da Igreja, que encontrem pastores compassivos, corações acolhedores, caminhos possíveis dentro da verdade do Evangelho. Que ninguém se sinta excluído do vosso amor, mas todos encontrem abrigo à sombra da cruz. Enviai, Senhor, famílias missionárias, lares que, além de viverem o Evangelho, o anunciem com ousadia. Famílias que abram suas portas para acolher os que sofrem, que partilhem o pão com os famintos, que rezem com os tristes, que consolem os enlutados, que os filhos aprendam desde cedo a servir os pobres, a defender a vida, a amar a Igreja, que cada lar seja uma lâmpada acesa em meio à escuridão do mundo. Inspirai vocações santas nas famílias, que dos corações de mães piedosas e pais firmes na fé, surjam sacerdotes ardorosos, religiosas, cheias de amor, missionários intrépidos, leigos comprometidos, que os pais não temam oferecer seus filhos ao serviço do reino, que incentivem, com alegria, cada chamado, mesmo que isso exija renúncias, que confiem na promessa de que ninguém perde por vos servir. Ó Senhor, dai-nos famílias eucarísticas, centradas na vossa presença real, que tenham sede da Santa Missa, amor pela adoração, zelo pelos sacramentos, que preparem os filhos para a primeira comunhão como quem prepara uma festa no céu. Que vivam cada domingo como o dia do Senhor, que não deixem o mundo roubar-lhes o tempo sagrado da liturgia, que estejam dispostas a ensinar a beleza da fé com palavras e exemplos. Maria, Rainha das Famílias, suplicamos com o coração em vossas mãos. Protegei os que estão sob ameaça espiritual, os que foram atingidos por maldições, por consagrações indevidas, por envolvimentos com o ocultismo,
por pactos que ferem a vossa glória. Intercedei com vosso poder maternal, que o Espírito Santo purifique, que o sangue de Jesus liberte, que a cruz vença todas as trevas, que nenhuma casa seja território do inimigo, mas templo vivo do Deus Altíssimo. São José, guardião do Redentor e terror dos demônios, expulsai da vida familiar toda influência maligna, todo o espírito do desunião, todo laço invisível que aprisiona, que a autoridade espiritual dos pais seja restaurada, que a liderança seja exercida com humildade e firmeza, que os filhos encontrem nos pais e mães colunas que sustentam e guiam, ó Santíssima Trindade, nosso Deus único em três pessoas. Que vossa unidade perfeita inspire nossas famílias a viverem na mesma comunhão. Que o Pai seja espelho do amor, o Filho seja fonte de perdão, o Espírito Santo seja elo que o une, que sejamos imagem viva do vosso mistério, e que um dia possamos nos reunir todos na casa do Pai, onde não haverá mais separação, nem pranto, nem dor. Ó Deus eterno, que sois rocha firme e refúgio seguro para os que em vós confiam. Neste momento sagrado, nos colocamos inteiramente em vossas mãos, como filhos dependentes do amor do Pai. Senhor, por cada família representada nesta oração, aquelas que vos conhecem e vos servem, e também aquelas que, mesmo afastadas, têm sede sem saber. Tocai cada coração com vosso amor incondicional. Renovai as alianças, derramai o óleo da paz sobre os lares feridos. Fazei florescer nos desertos da convivência o jardim da esperança. Nós vos agradecemos, Senhor, por vossa fidelidade, mesmo quando nós somos infiéis, por vossa presença silenciosa nas lutas do dia a dia, por cada refeição que nos destes, por cada perdão concedido, por cada dia em que nos sustentaste sem que percebêssemos. Obrigado pelas bênçãos visíveis e pelas invisíveis, pelos anjos que enviais sem que os vejamos, pelo amor que plantais nos corações, pela cruz que nos purifica, pela ressurreição que nos espera. Dai-nos, Senhor, a graça de perseverar, que esta oração não termine aqui, mas continue viva em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão dentro dos nossos lares, que ela se torne carne em nossos relacionamentos, que seja lembrada nas manhãs apressadas, nas noites de cansaço, nos dias de luta, que volte à nossa boca quando a raiva ameaçar, quando o silêncio do outro ferir, quando o desânimo se aproximar, que sejamos transformados por esta súplica. Porque não oramos apenas com palavras, mas com a alma inteira. A vós consagramos, ó Deus de bondade, o presente, o passado e o futuro de nossas famílias, todas as feridas e memórias, todos os medos e esperanças, todas as batalhas vencidas e as que ainda virão. Pedimos-vos, ficai conosco. Ficai nos dias de paz e nos dias de dor. Ficai quando tudo parecer bem e quando tudo parecer ruim. Ficai em nossos abraços e em nossas ausências. Ficai, porque sem vós não sabemos amar. Sem vós não sabemos viver. E agora, diante do vosso trono de glória, selamos esta oração com a confiança de filhos. Declaramos que nossa casa pertence a vós, que nossos sonhos são vossos, que nosso futuro está em vossas mãos, que jamais nos afastemos do vosso amor, que cada geração de nossa família proclame vosso nome, que sejamos sinal do reino de Deus no mundo, e que um dia nos reencontremos todos no céu, onde nenhuma lágrima existirá, e o amor será pleno para sempre. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha menos-a com alguém que precise de paz no lar. Reza com tua família, mesmo que o seja apenas uma breve prece. Acende de novo a chama da fé no coração de tua casa. Deus ainda faz milagres,
E ele começa pelas famílias que se ajoelham unidas diante dele. Amém.